Olá, muito bom dia. Está começando ao vivo o Boletim Câmara desta quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Projeto que pretende mudar as regras para isenção do IPTU é adiado. Aprovada a homenagem a Homero Guilherme de Almeida, que dá o nome a uma praça da cidade. Projeto de lei quer zerar impostos federais sobre o etanol. Fiocruz desenvolve impressora 3D que usa biotinta para produzir tecidos biológicos. E ainda a previsão do tempo, condição das estradas e o nosso especial eleições. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. E ontem, terça-feira, teve sessão ordinária aqui na Câmara e foi adiada a votação do projeto que pretende mudar as regras para a isenção de IPTU. Quem traz as informações para nós é o repórter Lincoln Santiago. A pedido do vereador Serginho, foi adiada por 6 sessões a votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito José Saldi, que altera os requisitos para a isenção do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano, o IPTU. O projeto era o segundo item da ordem do dia da sessão do dia 17. Desta vez, a mudança pretende tornar mais rigorosos os critérios de isenção e visa a diminuição dos beneficiários e o aumento da arrecadação. A proposta mantém o tamanho máximo de 70 metros quadrados para as construções e altera de 300 para 150 metros quadrados a metragem máxima do terreno para obtenção da isenção. Além disso, exclui os incisos que beneficiam os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, participantes da Revolução Constitucionalista de 1932 e integrantes das Forças de Paz da ONU, as viúvas divorciadas e solteiras maiores de 50 anos e as pessoas com deficiência. Nesta mudança, a Secretaria de Inclusão Social fica responsável pela análise das solicitações de isenção. Por se tratar de projeto de caráter financeiro e tributário, é necessária a análise da Comissão de Finanças e Orçamento, que emitiu parecer contrário à propositura, por entender que diversos atuais beneficiários seriam prejudicados com o fim da isenção, podendo levá-los à perda financeira e de qualidade de vida. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a sessão ordinária de ontem e também sobre mais um dos projetos que foram votados pelos vereadores. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E nós damos sequência ao nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem pouco movimento na manhã dessa quarta-feira e a viagem segue tranquila com boa visibilidade. O mesmo acontece com a rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte. O movimento de veículos é tranquilo durante toda a viagem e registra um pouco de lentidão apenas na saída de Ubatuba. Atenção com a pista molhada em razão da umidade no litoral. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra conta com 3 pontos de lentidão. Os 2 primeiros, nos quilômetros 137 e 144, altura de Eugênio de Melo e Vila Industrial, em São José dos Campos, são em razão do excesso de veículos na pista. O quilômetro 153, altura do Jardim das Indústrias, acontece por causa de obras na estrada e o trânsito segue pela esquerda. Nós temos imagens também ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Nesse momento, o trânsito segue fluindo tranquilamente, sem nenhum ponto de lentidão ou de congestionamento. O lado direito da tela é sentido Rio de Janeiro, o lado esquerdo sentido São Paulo. Esse é o quilômetro 110 da rodovia Presidente Dutra, altura de Taubaté. Essas imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E a aprovação de um projeto na sessão desta semana dá o nome de Homero Guilherme Almeida a uma praça no bairro Jardim do Sol, como mostra a nossa estagiária Ariane Viana. Foi aprovado em segunda votação no dia 17 o projeto do vereador Douglas Carboni,
que sugere dar o nome de Praça Homero Guilherme Almeida à área de lazer que fica aos fundos do Museu de História Natural, no Jardim do Sol. Nascido na cidade de Pains, em Minas Gerais, Homero se mudou para Taubaté e morou no Jardim do Sol por mais de 40 anos. Foi o palestrante de controle de qualidade da Volkswagen e Auto Latina, jogador de futebol quando jovem e instrutor de futebol de crianças e jovens. Após aposentar, trabalhou no Banco do Povo, na Rodoviária Velha, no auxílio a novos empreendedores formais e informais da cidade. Faleceu em 2019, aos 80 anos. Obrigada, Ariane, pelas informações. E esse projeto que ela explicou para a gente segue para a sanção do prefeito para que se torne lei. E você que nos acompanha pode participar aqui conosco do nosso programa. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, sobre a pauta de votação das sessões, sobre os projetos apresentados pelos vereadores e também sugerir temas para nós debatermos aqui no Boletim Câmara. Fique à vontade para participar do nosso programa. Eu aguardo a sua mensagem. E um projeto de lei que zera os impostos federais sobre o etanol para incentivar o seu uso já está em análise nas comissões da Câmara dos Deputados. Quem traz mais informações sobre essa notícia é o repórter Lucas Levin. Em meio às discussões sobre o uso do etanol combustível como alternativa de descarbonização da economia, um problema foi apontado: a atratividade do combustível vegetal para o público final. Sem estoque regulador, o valor do litro do etanol tem muita variação e, por isso, nem sempre compensa usá-lo pelo ponto de vista de economizar. Visando amenizar esse problema, um projeto de lei está circulando entre as comissões da Câmara dos Deputados. O PL 1852/24 propõe zerar as alíquotas das contribuições federais, PIS e COFINS, sobre as operações no mercado interno envolvendo o álcool combustível com o intuito de reduzir o preço final. As perdas na arrecadação deverão ser supridas por cortes nos gastos com propaganda do governo federal, de acordo com o texto. O projeto, de autoria do deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta deverá ser aprovada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Obrigada, Lucas, pelas informações. E pela proposta, essas alíquotas vão permanecer zeradas até o surgimento de outro combustível renovável que venha substituir o álcool. E hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios a professora doutora Roxane Lopes de Mello. Nós vamos conversar sobre bullying. Ela que é docente no Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Ana Laura. Um bom dia. A senhora poderia explicar de que forma a senhora vem atuando profissionalmente para combater o bullying? Sim. Além de professora do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté, eu também sou coordenadora da curricularização da extensão. E dentro desse projeto, nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, na Diretoria de Ensino de Taubaté, que atende 8 municípios e 44 escolas da nossa região. E nessa parceria nós capacitamos os gestores e os nossos alunos gremistas, principalmente os que fazem parte da Comissão de Direitos Humanos, para o combate e a melhoria da relação interpessoal dentro da escola. Então, o combate ao bullying, ele está diretamente relacionado com esse reconhecimento, com essa melhora no relacionamento entre as pessoas dentro dessa comunidade escolar. Professor, o bullying são agressões intencionais, né? Sejam elas verbais ou até mesmo físicas. Quais são os comportamentos que caracterizam o agressor? O bullying, ele traz para nós um agressor que ele, em regra, nós observamos que você tem uma diferença social, uma diferença pessoal entre o agressor e a pessoa que está sendo agredida, ou os agressores e as pessoas que estão sendo agredidas. E esse agressor, ele faz isso até para um momento de defesa. Só que a defesa dele, ele acaba utilizando um método errado, que é trazer de forma ruim, né, uma perspectiva dessa diferença. Nós temos uma lei, antigamente nós trabalhávamos o bullying apenas na proteção das crianças em relação ao ECA, crianças e adolescentes.
Hoje nós ampliamos isso, nós temos uma lei específica, porque essa agressão, a principal característica dela é que ela seja contínua. E essa agressão contínua, ela provoca algo muito ruim, né, na pessoa que está recebendo essa agressão. E de que forma nós podemos identificar a vítima de bullying? A vítima de bullying, normalmente, ela se afasta do grupo, né? Ela acaba se isolando dentro desse processo. É muito interessante porque essa Comissão de Direitos Humanos, que nós temos dentro das nossas escolas estaduais, ela tem exatamente essa função. Ela buscar identificar o isolamento ou, né, até a própria rebeldia, porque alguns acabam se tornando rebeldes, para que a gente possa atuar diretamente com essas vítimas, né? Então, a intencionalidade dessa comissão é você ter uma continuidade dentro desse processo. E é muito interessante porque nas escolas estaduais de tempo integral, nós observamos que nós temos um elemento chamado tutor, é um professor, e esse professor tutor, ele também tem a responsabilidade, junto com a equipe gestora e junto com os demais professores, de estar fazendo essa identificação. Agora, o principal é você realmente capacitar, porque as pessoas, tanto os estudantes como a equipe gestora, eles precisam reconhecer o processo e reconhecer a vítima desse sistema. Dentro desses estudos, dessa observação que é feita na escola, a vítima de bullying, ela pode se tornar também uma agressora de bullying? Sim, né? Por quê? Porque ela acaba tendo uma reação. E essa reação, o bullying, ela traz um transtorno, e esse transtorno, ele é psicológico. E a pessoa, qualquer estudante, ela pode ter uma resposta nesse transtorno psicológico com violência. E a violência, uma das formas de violência pode ser o próprio bullying. Ela pode acabar multiplicando esse processo. Agora, o que a gente mais observa é que o aluno ou estudante, que ele sofre esse processo de bullying, e aí não é somente na nossa escola estadual. Isso pode ocorrer dentro de todo o sistema educacional, inclusive na própria universidade. Ele se afasta, ele diminui a sua capacidade de compreensão, então o aprendizado dele é afetado. E esse isolamento, muitas vezes, causa, inclusive, a evasão desse estudante. Ou seja, ele deixa de participar das atividades por estar sofrendo essa agressão. A senhora citou aí um cenário de bullying até mesmo na universidade. É menos comum que essas situações ocorram com pessoas mais maduras, mais velhas, que estão ali na universidade? Nem sempre, né? Porque se nós pensarmos, quando o estudante ele sai do 3º ano do ensino médio para ingressar na universidade, ele ainda tem uma maturidade em construção. E nessa maturidade em construção, isso pode ser multiplicado, principalmente se ele já era um agressor durante o período que ele estava na educação básica, né? E na universidade, a gente precisa, inclusive, compreender que esse processo de bullying, ele acaba diminuindo pelo processo de amadurecimento, né? Mas nós temos que ter um cuidado, principalmente quando nós atuamos com alunos do 1º, 2º, 3º e 4º semestre, que ainda são muito jovens dentro desse procedimental. É óbvio que, por você ter uma dinâmica diferente, essa própria dinâmica, ela acaba reprimindo o agressor. Então, você tem uma repressão ao agressor. Mas isso não evita totalmente o procedimental. A gente está conversando aqui, a senhora falou sobre o amadurecimento. A gente pode concluir que o bullying é também uma falta de amadurecimento, de preparo emocional por parte do agressor em lidar com as próprias emoções? Sim, né? O agressor, ele busca, e isso é uma forma, quando ele promove a agressão, né? Quando ele promove o bullying, ele está tentando se autoafirmar. Ele está colocando algo negativo em outra pessoa, para que ele possa se autoafirmar como alguém superior. E a questão do amadurecimento, aí nós temos que pensar o seguinte, a gente está falando num processo educacional. Mas esse tipo de agressão, que nós chamamos de bullying dentro da escola, e que é protegido hoje por lei federal específica dentro da escola, ele ocorre em outros locais. E muitas vezes ocorre por uma disputa, pode ser uma disputa de emprego, pode ser uma disputa pessoal, né? Então, assim, é uma forma desse agressor, ele tentar demonstrar poder, ele tentar demonstrar que ele é superior àquela pessoa que está sendo agredida.
Isso que a senhora falou é bem interessante da gente falar sobre a manifestação do bullying em outros ambientes também, além do ambiente escolar, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, porque ainda falando sobre a escola. A senhora falou da presença de um tutor, que é uma pessoa que acompanha esses alunos e que pode estar ali preparada para identificar situações de bullying. Mas de que outras maneiras a escola pode se preparar para enfrentar situações como essa? Então, hoje o que nós temos, em específico na escola estadual, que é onde nós, enquanto universidade, estamos acompanhando, né? Nós pretendemos também transpor esse processo para as escolas municipais. Mas, nesse momento, a gente atua com as escolas estaduais. Nós observamos que a melhor forma de você evitar é você capacitar. As pessoas precisam aprender a ter esse olhar que você me perguntou. Como que eu identifico quem está promovendo um bullying, né? Então, a gente precisa capacitar as pessoas e, principalmente, né, dentro da Secretaria da Educação, nós observamos também que tem um projeto chamado Conviva, e esse projeto, ele busca realmente melhorar a convivência. Então, além da identificação, nós temos que fazer um trabalho para melhorar o procedimental de convivência dessas escolas, entre toda a comunidade escolar, para que eu amenize também esse procedimento. Mas a capacitação é o básico para que a gente possa evoluir. Identificada uma situação ali de bullying, um agressor, uma vítima, como que a escola pode abordar isso? É preciso fazer um trabalho junto com as famílias ou abordar esse tema dentro da sala de aula envolvendo todos os alunos? Nós temos aí vários procedimentais. E essa é uma orientação, inclusive, que na conversa que nós, na última capacitação, que o professor Daniel Stefano, que é do Observatório da Violência, fez um diálogo muito interessante com os gestores. Primeiro, nós precisamos identificar quem está promovendo essa violência. E a gente precisa entender qual é a vulnerabilidade desse ente. Porque se ele está promovendo um bullying, ele também é vulnerável. E a escola, ela tem que, sim, fazer um trabalho contínuo de capacitação com todos os estudantes. E quando necessário, nós temos aí, quando é escola de tempo integral, nós temos esse tutor, que é o primeiro a estar sempre conversando. E muitas vezes a gente não pode trabalhar de forma direta, você não pode trazer o problema de forma direta. Você tem que ir conversando e trabalhando com esse agressor. Como eu falei, tem essa Comissão de Direitos Humanos que também apoia, os alunos gremistas apoiam, porque eles têm essa igualdade dentro do diálogo. E, se necessário, é óbvio, você vai trazer a família. E se for se essa agressão ela persistir, você pode chamar também, desde que a família não tenha conseguido finalizar esse processo, chamar, inclusive, o Conselho Tutelar. Bom, agora vamos então falar sobre a prática de bullying em outros ambientes, além do ambiente escolar. De que forma a gente pode identificar isso, por exemplo, no ambiente de trabalho? Então, o bullying em si, né, a gente tem uma lei específica para o processo educacional. Agora, o ato, ele pode ocorrer em qualquer outro lugar. E a gente sempre tem a mesma perspectiva. Quem está sofrendo a agressão, ela tem, em regra, ela se afasta. E, em regra, ela acaba tentando, ela acaba ficando, ela se isola dentro daquele procedimental, né? Então, sempre tem que se observar se uma pessoa se isolou, se uma pessoa ela está se afastando do seu procedimental, se ela está tendo perdas em produtividade, né? E, principalmente, se ela não está realmente sofrendo até agressões envolvendo terceiros. Porque, conforme você não para o processo, né, ele vai se ampliando. E tem uma característica muito interessante. Aquilo parece que se torna algo que ganha uma liberdade. Então, ela vai realmente aumentando. A forma de agressão, ela vai aumentando, né? Isso pode acontecer em academia, isso pode acontecer em ambiente de trabalho, isso pode acontecer em qualquer momento que você tem uma relação entre as pessoas. Então, assim como na escola, a importância do papel ali do professor em sala de aula, no ambiente de trabalho, o gestor, a chefia, precisa estar sempre atenta. Gestor, o empregador, né? Quem tem a relação direta e seja o superior direto daquele procedimental. E aí eu entro de novo na questão da capacitação, né? A gente precisa trabalhar a questão da capacitação também no ambiente de trabalho, né? Isso influencia em produtividade. Quem está sofrendo uma agressão, principalmente uma agressão psicológica, isso vai influenciar na produtividade, seja na produtividade do nosso estudante, no seu processo de aprendizado, seja na produtividade de trabalho, daquele que é o
o empregado. E se nós não paramos esse procedimental, a tendência é, como eu falei, essa pessoa se afastar, muitas vezes até pedir demissão, e aquilo acaba virando um processo. Por quê? Porque se o aluno ele se evade, ou seja, ele sai da escola, ele deixa de frequentar a escola, se aquele trabalhador deixa de participar do processo, né, ele deixa de trabalhar, ele pede demissão, você fortalece o agressor. Olha que interessante, porque ele vai compreender para que ele continue sendo importante dentro daquele processo, ele tem que agredir. Aquilo para ele se torna um ato contínuo. E além de afetar as atividades ali no trabalho ou mesmo na escola, o bullying pode afetar também o desempenho da pessoa como um ser de ação social ali. Sim, nas atividades do dia a dia? Como ser humano, porque aquilo impacta no seu psicológico. No momento que impacta no seu psicológico, ele vai ter uma forma comportamental diferente na escola, no trabalho, junto com a sua família, porque ele entende que realmente aquele ato é um ato existente, ou seja, o que ele está sendo ofendido, o que ele está sendo... o ato que está provocando o bullying é um ato que está incorporado dentro dele e que é um defeito, e que é algo prejudicial. Então, ele se sente inferior dentro do procedimental e isso influencia na sua relação social como um todo. Professora, a gente tem falado mais sobre o bullying. Isso significa que é uma situação de agora, mais recente, da sociedade agora moderna, ou o bullying sempre existiu? O bullying sempre existiu, né? Só que o bullying, ele não era reconhecido, tá? O impacto do bullying, ele não era reconhecido dentro do parâmetro social. Isso não ocorre só com o bullying, né? Hoje nós reconhecemos vários transtornos. Nós temos vários transtornos que hoje nós temos até lei específica que protege aquela pessoa que tem aquele determinado transtorno psicológico. E o bullying, ele faz parte desse procedimental. Nós evoluímos, a nossa sociedade evoluiu e nós compreendemos que há um ato ilícito. Tanto que tem uma lei específica a nível criminal. Eu reconheci que é um ato que prejudica a sociedade como um todo, mas ela sempre existiu. Professora, quero agradecer, então, a sua presença, a sua vinda, por ter contribuído conosco sobre esse assunto e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada, Ana. Obrigada. E a Fiocruz desenvolveu uma impressora 3D que usa biotinta para produzir tecidos biológicos. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre essa novidade. O Instituto Oswaldo Cruz, com a colaboração da Universidade Veiga de Almeida, desenvolveu uma tecnologia para a fabricação de bioimpressoras 3D de baixo custo e de código aberto. O aparelho permite obter tecidos biológicos artificiais, que têm muito potencial para serem utilizados na pesquisa biomédica, na saúde humana e animal e até na indústria de alimentos. O equipamento funciona de forma semelhante a uma impressora 3D convencional. Só que, em vez de usar plásticos e outros polímeros para imprimir objetos, a bioimpressora utiliza biotinta para imprimir estruturas semelhantes a tecidos biológicos em laboratório. Um dos líderes do projeto, o pesquisador Luiz Anastácio Alves, explica que a biotinta é composta de células vivas imersas em hidrogel de biopolímeros. Esse material é rico em proteínas, como o colágeno, e promove a adesão das células de forma similar ao que ocorre no organismo. Ele explica que isso favorece resultados mais fidedignos do que as culturas de célula em 2D. Além disso, permite a construção de estruturas complexas, similares a tecidos biológicos e órgãos, que podem ser utilizadas para pesquisa clínica e transplantes. Um dos exemplos de sucesso já apresentado pelos cientistas é a produção de pele artificial, usada no tratamento de pacientes com lesões extensas causadas por queimaduras e em testes de novos medicamentos e cosméticos, que ajudaria a reduzir o uso de animais em pesquisas. Mas a ideia é ir muito além. Segundo Luiz Anastácio, tecidos mais simples, como córnea e cartilagens, também já foram produzidos e testados como prova de conceito. Mas a expectativa é de que, no futuro, seja possível a impressão de órgãos complexos como coração, pulmão e rins. Como o preço de uma bioimpressora convencional pode chegar a $300 mil, fora o custo da biotinta, o projeto da Fiocruz ganha mais importância ainda, já que o Brasil tem um déficit na balança comercial de bilhões de reais em insumos de saúde.
Com inovação e produção nacional, o país ganharia independência e economia. A nossa bioimpressora é feita com material reciclado e outros componentes eletrônicos fáceis de encontrar. Então custa aproximadamente R$1.000. E, segundo a linha dos equipamentos médicos e experimentais abertos, os pesquisadores utilizaram código livre e publicaram o passo a passo para a construção da bioimpressora, para que qualquer grupo de pesquisa com poucos recursos tenham acesso à tecnologia. Volto com vocês. Obrigada, Tânia. E olha, 2 bioimpressoras já foram produzidas com essa metodologia e o modelo mais recente vem sendo usado em um projeto de pesquisa que visa a produção de mini-fígados para transplante. E agora nós seguimos o nosso Boletim Câmara com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: com novos policiais, DEINTER lança projeto para acelerar plantões. A Polícia Civil do Vale do Paraíba conta com um reforço de 234 novos policiais a partir de hoje. Além do reforço no efetivo, o delegado destacou que as delegacias estão sendo equipadas com tecnologia moderna para agilizar os processos. O G1 traz como manchete: Guarda Civil Municipal de Taubaté abre inscrições para concurso público com 30 vagas. Salário é de R$ 2.100 para carga horária semanal de 40 horas. Inscrições seguem abertas até o dia 21 de outubro. No cenário nacional, o portal UOL destaca: são 2,5 bilhões. Como consultar dinheiro esquecido de pessoas mortas? O sistema Valores a Receber permite consultar e solicitar o resgate de dinheiro esquecido pelo familiar falecido em bancos e instituições financeiras. E, por fim, o destaque do portal CNN Brasil. Nova alta dos juros é discutida por pressão do mercado financeiro, dizem economistas. Grande parte do mercado espera que o Banco Central eleve a taxa Selic hoje. E agora seguimos com o nosso especial Eleições. Uma parcela do eleitorado paulista que não cadastrou a biometria na Justiça Eleitoral vai poder votar usando a digital nas eleições municipais agora de 2024. Um convênio firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, e órgãos de identificação do país permitirá o aproveitamento de mais de 4 milhões de dados biométricos de eleitoras e eleitores que votam em São Paulo. A biometria será validada no momento em que o eleitor utilizar a impressão digital com sucesso para liberar a urna para votação no dia do pleito. Realizado esse processo, a identificação biométrica da pessoa será adicionada posteriormente ao cadastro da Justiça Eleitoral. O uso da biometria na eleição é um dos recursos que torna a votação mais segura, impedindo que uma pessoa vote no lugar da outra, por exemplo. O projeto não prevê a coleta da biometria no dia da votação, apenas a confirmação da impressão digital por esse grupo de eleitores que tiveram seus dados fornecidos por meio do BioX, que é um projeto de importação de biometrias de órgãos externos. Atualmente, quase 80% do eleitorado paulista possui a biometria coletada. Não é obrigatório ter a biometria para votar. Desde que o eleitor esteja com o título regular, basta apresentar um documento oficial com foto aos mesários para votar agora nas eleições de 2024. As informações são da Justiça Eleitoral. E agora seguimos com a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa quarta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com muitas nuvens. A possibilidade de chuva é de 58%. As temperaturas variam entre 14 e 26 graus. Os ventos podem chegar a 10 km por hora e a umidade do ar a 54%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h56 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia.
Obrigada pelas informações, Murilo. E a umidade do ar hoje chega a 90%. É uma excelente notícia para a nossa saúde e também para o meio ambiente. De qualquer forma, não podemos deixar de nos cuidar. Vamos manter a hidratação em dia e a imunidade também, com boa alimentação e prática regular de exercício físico. E um ranking realizado por uma consultoria internacional revelou os 10 melhores países do mundo para se aposentar. São lugares que têm qualidade de vida, cuidados de saúde, acessibilidade e pessoas amigáveis, entre outros critérios. A lista trouxe 89 países votados por mais de 17 mil pessoas em todo o planeta. E os entrevistados têm mais de 40 anos. Em primeiro lugar ficou a Suíça. O pequeno país que fica na Europa Central é um verdadeiro paraíso, com Alpes, lagos e vales incríveis. Já em segundo lugar ficou a Nova Zelândia. A nação no Oceano Pacífico tem belíssimas paisagens e um povo para lá de amigável. Se a aposentadoria chegou e você procura um novo lugar para envelhecer, deveria considerar um desses 10 países. Além da qualidade de vida, eles são seguros, possuem sistemas de saúde robustos e uma calmaria sem igual. A lista completa é a seguinte: Suíça, Nova Zelândia, Portugal, Austrália, Espanha, Canadá, Dinamarca, Holanda, Suécia e, por fim, Luxemburgo. O ranking é norte-americano, mas considera apenas países estrangeiros. Por isso, os Estados Unidos não estão presentes nessa lista. Aliás, o Brasil também não. Mas quem sabe um dia a gente chega lá, né? E olha, antes de encerrarmos aqui o nosso Boletim Câmara, eu quero deixar um recado. Amanhã a gente tem o debate ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Taubaté aqui na TV Câmara. Vai ser ao vivo a partir das 9 horas da noite. E a partir das 7h30 da noite, os nossos repórteres também vão entrar ao vivo com uma preparação aí pré-debate, cobrindo a chegada dos candidatos. Então, eu aguardo você amanhã aqui na TV Câmara Taubaté. E esse foi o nosso Boletim Câmara de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais.